a paz do Senhor Jesus. Amém. Podemos dizer como o apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu começo nosso diálogo pedindo que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Graças a Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu não vou me dedicar a fazer a exegese de todo esse capítulo, porque não é esse o meu objetivo. Eu quero pensar neste texto sagrado a ideia de Deus pedindo para o povo que estava exilado na Babilônia para procurar a paz da Babilônia, orar pela Babilônia. Deus, ele tem uma atitude do ponto de vista humano estranha. A Babilônia havia os tirado da sua terra. O povo está longe da terra, longe dos costumes, longe da comida, longe da cultura, longe da língua, numa nação extremamente idólatra, onde os demônios agiam poderosamente na vida daquela nação, onde havia toda sorte de abominações aos olhos do Senhor. Entretanto, Deus diz para o povo orar pela cidade, para abençoar a cidade, para lutar, procurar a paz da cidade da Babilônia. Hoje nós temos uma tendência extremamente humana de não gostar das cidades com os seus pecados, com as suas carnificinas, com a sua violência, com a sua arrogância, com tudo aquilo que nós olhamos para fora dos muros da igreja, para fora dos muros da nossa residência, e olhamos e nos conturbamos com o lugar onde estamos. É certo que nós temos que nos manifestar contra o pecado, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos conformeis, não concordeis com as obras infrutuosas das trevas, antes as condenai. Entretanto, apesar de nós termos que assumir uma postura de denúncia profética contra o pecado desta sociedade, nós muitas vezes enfatizamos só a denúncia profética, só apontamos os dedos para a cidade em função do seu pecado e esquecemos que Jesus foi às cidades. Esquecemos que Deus pede para o seu povo, no Antigo Testamento, nem na dispensação da graça era, Deus pede que o seu povo se preocupe com o lugar onde eles estão. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Porque Deus quer a salvação de todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. As nossas igrejas, infelizmente, não é o caso dos irmãos aqui, que nós sabemos que é uma cidade, uma igreja evangelizadora, a igreja de Paranaguá, mas há igrejas que se transformam em trincheiras e se defendem demais do mundo e querem tocar o mundo, querem se impor contra o mundo, mas se fecham tanto dos perigos do mundo que esquece que o mesmo Deus que diz para nós não nos deixar mover pelo sistema mundano, pelo mundanismo, é o mesmo Deus que diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja de Jesus Cristo não pode ser uma trincheira que se defende contra os ataques do mundo e mete bala, não de Satanás, não na carne e não no sistema mundano, mas olham as pessoas escravas deste mundo como se fossem nossas inimigas. Como se não bastasse, pregadores que não conhecem muitas vezes da ciência da interpretação da Bíblia, eles amputam textos isolados do livro de Salmos, em que Davi mostra os seus inimigos e faz até orações chamadas de deprecação, pedindo: Senhor, quebra a cara deles, joga os seus recém-nascidos nos penhascos, arrebenta o dente deles, derruba eles. E pregadores usam esses textos nos púlpitos para dizer: os teus inimigos que se levantarem contra ti, todos eles perecerão. E aí a pessoa pensa na sogra, pensa no patrão, pensa no vizinho, pensa em todo mundo que é poder. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, esses não são os nossos inimigos. Essas pessoas que estão escravizadas de Satanás, do sistema mundano e da sua própria carne, são alvos do amor de Deus e da misericórdia do Senhor. Deus diz: amai a cidade. João 3,16. Quem lembra de cor esse texto? Quem lembra o texto de cor? Vamos falar juntos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai. Ao invés de você falar o mundo, você vai falar Paranaguá. Pode ser, pastor? Pode fazer essa adaptação? Vamos lá? Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você vai falar de novo falando o nome do teu bairro. Você sabe o nome do teu bairro? Então vamos lá. Porque Deus amou. É diferente falar Deus amou o mundo de tal maneira e falar Deus amou Paranaguá de tal maneira. Tem diferença para você? O que fica mais forte? Falar que Deus amou o mundo ou falar que Deus amou a sua cidade? 1 minuto para você conversar com o irmão que está do seu lado. Pode conversar. Eu sou o único professor para deixar vocês conversarem. Pode conversar. Conversa aí com o seu irmão. Sem diferença. Você é mais forte. Segundo as pesquisas de Harvard, as mulheres elas falam 12.000 palavras por dia. Os homens, o homem normal, ele fala de 6.000 a 7.500 palavras por dia. Isso é pesquisa científica. Então, quando eu falar aqui para os irmãos assim, irmão, pode conversar, as irmãs falam bem rápido, tá? Para cumprir a sua cota. Mas, tirando essa questão, veja bem. Você acredita que Deus ama Paranaguá? A gente ia fazer um jornal, como de fato fizemos lá na nossa igreja, e tem um irmão que ele é jornalista do governo. E aí, conversando com ele falou para mim: pastor, qual que é o maior jornal? Aí eu, acho que o New York Times. Não é o maior? Não. Los Angeles Post? Não. Aquele lá de Paris? Lá? Não.
sua cidade. Esse é o maior jornal. O jornal que fala das suas coisas, é o jornal que fala dos seus interesses, é o jornal que fala dos seus problemas, é o jornal que fala de você. É muito importante, faz parte de uma visão sadia teológica de uma igreja, evangelizar os confins da terra, evangelizar Samaria, evangelizar a Judeia, mas nosso primeiro campo missionário é aonde Deus nos levou, é aonde Deus nos colocou. Uns foram colocados nessa cidade porque nasceram aqui, outros foram colocados nessa cidade de Paranaguá porque Deus assim quis trazê-los até ela. O importante é que você entenda que você tem uma missão para com essa cidade. Você tem uma dívida para com essa cidade. Paranaguá é o seu campo missionário. Você recebe essa palavra? Na sua apostila, vamos agora entrar na apostila, nós observamos a grande comissão. Veja que na palavra comissão, é um termo técnico dado aos versículos que expressam o mandamento do Senhor Jesus de a igreja levar a sua mensagem, especialmente a mensagem da sua ressurreição, da sua morte, da sua exaltação, da sua ascensão, que são duas doutrinas totalmente esquecidas dos púlpitos, a ascensão e a exaltação de Cristo, que é extremamente relevante, entretanto pouca gente ensina isso. Jesus, ele nesses textos da chamada grande comissão, ele mostra a missão que ele tem para com a igreja. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, nós vemos a grande comissão na perspectiva de Mateus. Para quem Mateus escreveu mesmo, originalmente, o seu texto? Para os judeus. Para quem Marcos escreveu? Para os romanos. É um evangelho mais pragmático, mais prático, mais ágil ao modo de vida dos romanos, que era semelhante hoje aos americanos, pessoas muito práticas, muito versáteis. Para quem mesmo Lucas escreveu o seu evangelho? Para os gregos, aquelas pessoas dadas à filosofia, dadas ao culto do conhecimento, dados ao desejo da justa medida. O slogan dos gregos era o medeagra, a justa medida do homem, a perfeição do homem. E João, que escreveu o seu evangelho originalmente, sem nenhum destinatário específico, mostrando a divindade de Jesus, como se estivesse escrevendo para o povo de Deus mesmo, para a igreja do Senhor. Cada um desses evangelistas tem uma perspectiva, um jeito de ver, um óculos e uma pena, e um jeito de escrever diferenciado a respeito da grande comissão. A grande comissão, na perspectiva de Mateus, diz assim, Mateus 28, versículo 18 a seguir: e chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, ele está dizendo: é-me restituído todo o poder. Porque nós lembramos em Filipenses capítulo 2 que o Senhor ele abriu mão dos seus direitos para se encarnar. Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Paulo diz: ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele assumiu a sua forma humana, estando na forma humana assumiu a forma de servo, estando na forma de servo assumiu a forma de condenado, de maldito, e recebeu aquela cruz no nosso lugar,
E ele então abriu mão dos seus direitos de divindade. Agora esses direitos dele, por ocasião de sua morte, que morreu sem pecado, a sua ressurreição, e agora aqui em vistas da sua ascensão e exaltação, a sua reentrada no céu, ele agora então reassume esses direitos, essas suas prerrogativas, e ele diz assim, ó, é-me dado todo o poder, é-me devolvido todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. A ideia no original não é ide, não é o verbo imperativo, mas sim é indo. Vocês vão indo. Quer dizer, vai fazer parte de um estilo de vida, uma coisa natural. Não é uma ação institucionalizada da igreja de evangelizar. Não é um departamento de evangelizar. Essa palavra departamento em igreja chega a me arrepiar. Não é um departamento da igreja. Por que puseram essa coisa de departamento na igreja? Influência da década de 80, da administração de empresas que entrou na igreja, e há coisas excelentes da administração de empresa, e se nós não usarmos, nós perecemos. Mas o pior é que isso foi usado de modo, muitas vezes, irrestrito, e departamentalizou-se toda a igreja. E aí agora, a igreja, o evangelismo não é uma coisa que emerge naturalmente das nossas relações no dia a dia. Por isso a palavra missão urbana não é a ação do povo de Deus na cidade, no dia a dia, na fila do ônibus, na fila do banco, na escola, na faculdade, na rua, mas agora é uma ação institucionalizada da igreja. Criamos o departamento de evangelismo, integramos um maior número de obreiros, e aí o povo de Deus diz assim, não, esse negócio de evangelismo é por mão zero das dores ali, que é do evangelismo. Esse negócio de pregar em praça, de fazer evangelismo, graças a Deus, acho que aqui vocês não têm esse problema, nós lá temos. Não, isso aí é do pastor, isso é dos presbíteros, isso é dos evangelistas, não tem nada a ver comigo. Eu já dou meu dízimo. É exatamente isso que o texto do original vai contra. O Senhor Jesus indo é uma atitude de um estilo de vida, o fato da proclamação. É bom que os irmãos se lembrem que o volume escrito da Bíblia, os nossos primeiros irmãos tiveram quando? Que ano mais ou menos? Os evangelhos foram escritos e o povo podia agora ter alguma coisa no material dos evangelhos? 60. Hã? Não, no começo da era cristã. Que ano mais ou menos? Hã? 60. 60? Hã? Não estou falando quando ele foi escrito. Estou falando quando ele chegou à disposição das pessoas de um modo mais efetivo. Provavelmente lá pelo ano 90, ano 100. Significa dizer que a igreja ficou 60 anos, ou pelo menos 50 anos, sem nada escrito, irmão. Não tinha nada escrito. O que era o evangelho? Um crente chegava perto do outro e perguntava, o que você sabe de Jesus? Que os apóstolos iam repassando. O que você sabe de Jesus? Eu sei que Jesus uma vez fez assim. Jesus fez assim na minha vida. Jesus fez. Aquilo era disseminado. Era o povo. O evangelho era a encarnação do evangelho, era o próprio crente. De certa forma, o fato da Bíblia ter sido escrita, as pessoas às vezes nem leem o evangelho. E como disse o irmão aqui, nem se prega o evangelho. Se prega tudo, menos o evangelho. Às vezes se prega o efeito do evangelho e não prega o evangelho. Engraçado isso, né? E quando se prega só o efeito do evangelho, não tem efeito nenhum. Porque Jesus mandou pregar o evangelho. Faz quanto tempo você ouviu uma mensagem sobre o sangue? Sobre o Espírito Santo mesmo? Sobre Jesus? É muito, mas essa mensagem eu vou pregar uma abertura do Mar Vermelho. Essa sim vai dar ibope, vai dar
para dar uma mexida, né? O povo vai dar uma glorificada, né? Vai dar uma sacudida. Não é verdade? Então vejam, amados, indo, ensinai todas as nações, ou discipulai todas as nações, todas as gentes, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui, esta grande comissão, na perspectiva de Mateus, o que a gente pode destacar? Em primeiro lugar, ela é legitimada no poder reavido de Jesus Cristo. Nós, quando saímos pela rua, nós, quando testemunhamos o nosso colega de trabalho, nós estamos o fazendo na legitimação do poder de Jesus Cristo. Ele tem poder, Ele é o Filho de Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele sejam dados glórias e honras. Em segundo lugar, a ênfase é no ensino. A ênfase é no ensino. Ensinar. A ênfase é no ensino, na perspectiva de Mateus. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus garante a sua presença nas nossas ações. O Senhor está presente. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê na presença de Jesus na sua vida? Na grande comissão, na perspectiva de Marcos, no capítulo 16, texto bastante conhecido, versículo 15 e 16, ele diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em primeiro lugar, a ênfase é no deslocamento, ir, ide. O Senhor sempre trabalha com esses dois verbos, vinde e depois ide. O problema é que as pessoas, nós, muitas vezes só estamos indo. O lugar que menos tem serviço para um pastor é atrás desse púlpito aqui, com o microfone na mão. Assim também é o povo de Deus. O lugar que menos tem serviço para nós é dentro desse santuário maravilhoso que Deus lhes deu. O lugar que menos tem serviço. Querem fazer um teste? Suponhamos aqui que a noite esteja, como nós estamos aqui, 400 pessoas aproximadamente. Quem está trabalhando? O irmão que está na portaria, um que está na segurança, outro que está no estacionamento, eu que estou aqui falando, em outros períodos vai ser outro irmão, o irmão que está ali no computador, o irmão que está ali no som, e acabou. Aqui é só para você se armazenar de força. Aqui é só um hospital para você ter a vitamina e o soro. Aqui é um quartel-general que você aprende a atacar. Agora, o nosso trabalho está para fora desses portões aí. Quantos estão entendendo essa palavra? A terceira grande comissão registrada é a de Lucas. Lucas 24, 46 a seguir, o apóstolo Lucas escreve assim: e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Lembrando que para eles aqui é o Messias. Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Olha como é importante essas doutrinas. E em seu nome se pregasse um arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois vós testemunhas. Ele está falando para os 12. Vocês são testemunhas. Por isso, todos os apóstolos que escreveram falaram disso, que eles foram testemunhas. Pedro falou isso, João falou isso, e até mesmo o abortivo Paulo falou isso. E continuando: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembrando os irmãos que Lucas é o mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos,
os quais inicialmente era um volume só, que ele escreveu originalmente para alcançar um amigo da aristocracia grega chamada Teófilo. E na continuação, ou seja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, tem uma extensão desse texto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Daí nós temos toda aquela sequência. Veja que na perspectiva de Lucas, a grande comissão, primeiro, é legitimada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, a ênfase é na pregação e no testemunho. Testemunhar, falar o que Cristo fez na minha vida. Quem é que ganha alma chegando com uma pessoa, olhando de cima para baixo, ela lá embaixo? Ô seu ignorante, que não sabe nada das coisas de Deus, eu sim tenho a mensagem da verdade. Então agora, eu vou te convencer que você é um ignorante, que você não sabe nada, e eu sim é que sei. Então senta aí agora e me ouça, e eu vou te ensinar o que é o Evangelho de Jesus. Essa pessoa vai ganhar alma? Vai ganhar alma? Perigoso ganhar um tabefe, né? Por quê? Jesus nunca fez isso. Jesus senta ao meio-dia no sol causticante e estrategicamente espera uma mulher com uma má fama terrível, que ela roubava o marido dos outros. Jesus esperou ela ali, e em determinado momento Jesus, ele se coloca inferior a ela, porque Jesus disse que ela tinha algo que ele não tinha. Toda vez que você pede algo para alguém, você está dizendo que você depende daquela pessoa, que aquela pessoa de algum modo é superior a você naquela questão. Jesus, ele se coloca inferior àquela mulher, pediu a ela água para começar a conversa. Veja que exemplo de missionário. Você se lembra quando aquele homem leproso chegou a ele? E ele, ao invés de fugir do leproso, ele se aproxima do leproso, ele estica a mão, diminuiu a distância. E como se não bastasse, além de diminuir a distância, ele toca no leproso. Cerimonialmente, do ponto de vista de Levítico, ele ficou imundo também. Jesus ficou imundo. E o que está acontecendo hoje nas cidades? Você tem muita chance de ficar imundo diante dos traficantes, dos drogados, dos menores abandonados, dos menores de rua, daquela terceira idade esquecida pela sociedade, morrendo à míngua nos asilos. E muitas dessas situações, se você for conversar com essa gente e ir atrás dessa gente, você vai ser considerado um imundo também. Agora, quando a Bíblia diz, a ênfase da grande comissão em Lucas é o testemunho, é essa atitude de, ao invés de se distanciar das pessoas e jogar as pessoas cada vez mais longe da salvação, é se aproximar dessas pessoas, é fazer como Cristo, que diminuiu as distâncias. Você e eu estamos diminuindo as distâncias? Ou nós estamos aumentando ainda mais as distâncias das pessoas? Você está indo ao encontro das pessoas? Ou você está se distanciando das pessoas? Pastor, o meu vizinho da esquerda também é crente. O meu vizinho da direita ele também é crente. O da frente também é crente, o de trás também é crente. Que bênção, hein? Que maravilha. Só que daí ele só compra de crente, só conversa com crente, dá glória a Deus porque o meio dele é só crente. Será que isso é tão bom assim? E tem uns ainda que ele tem um ambiente que não é crente, e aí ele começa a se isolar. Não,
sou santo. Aí ele vai à igreja, ouve alguém pregar assim: cuidado, irmãos, cuidado com a roda dos escarnecedores. Não sente com o escarnecedor. Irmão, quem é o escarnecedor para Davi? O que você acha daqueles velhinhos que o Brasil dá 300 e poucos reais por eles por mês? Eles torram metade de remédio para pressão, o outro tanto é para sustentar os filhos que não trabalham, e eles estão aí andando, jogando dominó nas praças. Tem praça aqui? Tem velhinho que joga dominó na praça? Se o irmão tocado por Deus levanta de manhã, ora, fala: você quer saber de uma coisa? Hoje eu vou evangelizar aqueles velhinhos. E vai lá: bom dia, tudo bom? Tudo bem? Como é que vai? Tá, senta lá. Ô companheiro, quer jogar também? Eu jogo. Vamos jogar. Dominó. Não é poker valendo dinheiro, não. Dominó. Aí passa o irmão. Vai lá. Misericórdia, Jesus. O irmão desviou. Meu Deus. Ele não vê a hora de achar um orelhão. O celular. Esse não tem celular ainda. Para quem será que ele vai ligar, hein? Deixa pra lá. Ao invés da gente ficar interpretando errado o Salmo 1, eu estou prestes a fazer essa loucura lá em Maringá. Fazer uma reunião com os irmãos da terceira idade, fazer um treinamento com eles, ensinar a jogar dominó primeiro, né? Ensinar a jogar dominó, dar um curso de evangelismo para eles. Não é aquele evangelismo de socar um monte de versículo na cabeça da pessoa, as 4 leis espirituais. Esquece das luzes, aceitou Jesus. Aceitou Jesus, coisa nenhuma, que se vê livre da pessoa. Já pensou se a gente treinasse ali um esquadrão de irmãos de idade? 8, esquadrão 8, treinados, levados a orar. Ó, agora vocês vão para as praças. Pastor, mas tem certeza? Não vai dar problema para mim não? Não, quando o telefone tocar aqui, pode saber que eu vou explicar. Eu estou dando um exemplo que talvez choque alguém. Mas o que será que Jesus faria se ele viesse hoje evangelizar? Será que ele ficaria dentro da igreja? Só? Ele ficou dentro da sinagoga, mas não ficou só dentro da sinagoga. Conversa com o teu irmão sobre isso. 1 minuto para você conversar. Pode conversar. Eu não sei se eu estou ensinando alguma coisa, mas vocês conversam, viu, que é uma beleza. Bom, então repetindo, a grande comissão na perspectiva de Lucas era legitimada na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. A ênfase é na pregação e no testemunho de vida que Jesus fez na nossa vida. Ô vizinha, eu vou me divorciar, meu casamento está uma tristeza, não dá mais jeito. Não, vizinha, meu casamento também era assim, mas Jesus fez isso, fez isso, fez isso. Ah, eu estou doente, eu vou morrer com essa doença. Olha, eu também era doente com essa doença. Meu tio era doente. E olha, Jesus curou. Crê em Deus, Jesus vai curar você também. A vizinha bate a campainha lá. Vizinha, essa noite eu tive um sonho, coisa mais horrível, negócio maluco. Como é que foi? Ah, eu vi um povo subindo, eu ficava embaixo gritando. O que será isso? Aí a crente: eu não sei, não entendo negócio de sonho não, hein? Eu não entendo negócio de sonho não. Meu Jesus, Deus está entregando um peixe no seu anzol, meu irmão, e você não fala nada. Isso é testemunhar de Jesus. Você não vai ganhar almas porque você sabe um caminhão de doutrina e de dogma e você vai convencer que a pessoa está errada e você está certo. Ninguém ganha alma desse jeito. A doutrina
para você estudar, é para você crescer na maturidade da fé. Mas eu não posso transformar a doutrina em munição para ficar fazendo guerra com os outros. É isso que nós temos que entender: a pregação e o testemunho. Em terceiro lugar, a grande comissão, na perspectiva de Lucas, é a necessidade imprescindível para se fazer a obra de Deus na unção e no poder do Espírito Santo. Se você não tiver ungido pelo poder do Espírito Santo, não se atreva a fazer nada para o Senhor. Um crente sem o poder do Espírito Santo é como uma tartaruga de perna para cima. Já viram? Tartaruga de perna para cima? Se ninguém ajudar, coitadinho. É muito movimento e nenhuma ação. Igrejas sem o poder do Espírito Santo, bastante movimento, aquela agenda carregada, mas não tem o poder do Espírito Santo. Não é como os irmãos aqui, que tem o poder do Espírito Santo. Mas não fica só para você. Você quer levar esse evangelho a toda a criatura, a todas aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém. João capítulo 20, versículo 21 e 22. Agora tem algo importante para eu entrar no conceito da minha primeira aula. João 20, versículo 21 e 22. O apóstolo João escreve acerca da grande comissão, dizendo: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A grande comissão, na perspectiva de João, primeiro, compara o envio dele próprio, o Senhor Jesus, pelo Pai, ao envio que ele faz da igreja para o mundo. Para os 70 que foram enviados à comunidade de Israel, ele diz: eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não é pizza com Coca-Cola, é batalha, é guerra. Mas não é guerra contra as pessoas, é guerra em primeiro lugar contra o nosso próprio egoísmo, a quem a Bíblia chama de carne, natureza de Adão. É guerra contra o sistema do mundanismo, e é guerra contra o inimigo número 1 da igreja de Deus, do povo de Deus e do livro de Deus, Satanás. Então, amados irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele trabalha o verbo no português enviar. Eu envio vocês. O verbo enviar no latim é mito, com 2 T's. Daqui a pouco a gente vai entrar na apostila e você vai ver. Mito. No genitivo do latim é missiones, de onde vem a palavra missões, enviar. O equivalente dessa palavra no grego é apostole. O verbo enviar em grego, da onde vem a palavra apóstolo, enviado. Missão, de modo assim bem simples, em primeiro lugar seria uma incumbência, uma tarefa, mas na perspectiva etimológica. O que é etimológica? Do estudo da origem da palavra. Na perspectiva etimológica é o ato e o efeito de enviar. Quando o nosso amado pastor José Alves envia uma pessoa dentre os irmãos para um bairro lá na periferia, e tem lá X quilômetro quadrado que não tem uma igreja, no seu sistema dos irmãos aqui, se aluga um salão ou não, ou começa numa casa inicialmente, e olha, você vai ser separado, você vai ser enviado lá.
essa pessoa, do ponto de vista teológico, vamos dizer, essa pessoa está fazendo um trabalho missionário, ela está sendo enviada. É isso que a palavra missão significa. Na perspectiva de João, então, João 20, versículo 21 e 22, em primeiro lugar, Jesus compara o nosso envio como igreja ao mundo ao envio que o Pai fez, enviando-o também ao mundo. Em segundo lugar, na perspectiva de João, veja que Jesus inspirou os seus discípulos, seus apóstolos, ele soprou, recebeu o Espírito Santo. Quando você vê o apóstolo Pedro dizendo que as palavras que foram escritas na Bíblia foram inspiradas por Deus pelo Espírito Santo, a palavra que aparece lá é soprou, a palavra foi soprada, a palavra foi inspirada. Nós só podemos fazer a obra de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Você não pode fazer a obra de Deus da sua cabeça, ou porque você estudou um livro. Você e eu precisamos fazer a obra de Deus debaixo da inspiração do Senhor, porque às vezes o que deu certo num lugar não dá certo no outro. Em terceiro lugar, a grande comissão na perspectiva de João é a capacitação do Espírito Santo. De novo enfatizando essa verdade. Veja que todos os evangelistas enfatizam a grande comissão. Na sua apostila, na página 58, tem ali o sentido semântico da palavra missão. Semântico fala do significado, o sentido semântico da palavra missão. Só as irmãs vão ler aí esse conceito. Vamos lá, as irmãs, por gentileza. Missão é os irmãos agora, por gentileza. Os homens. Missão é vivência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de uma autoridade, em cargo, dever, livre obrigação. Amém. Na letra B, nós colocamos aí nesse item a diferença entre missão e missões. Quando eu falo casas, você lembra de um bairro genérico, amplo, de certa forma até difuso, não distinguido. Agora, quando eu falo com os irmãos, casa, qual casa você lembra? Qual casa você lembra? Da sua casa. Quando falamos missões, nós pensamos na África, no mundo inteiro, e isso exerce na nossa cabeça uma ação conceitual. O que é uma ação conceitual? Isso colabora, contribui para a formação de um pensamento que vai dirigir a nossa vida. Quando se faz uma escola como essa, os irmãos estão tendo um crescimento maravilhoso, que é o crescimento conceitual. Aqui está acontecendo com todos os professores que estão ministrando e com as aulas de escola dominical, com os cursos de ensino, com as aulas de evangelho, com as aulas de tarde, e o que quer que os irmãos façam pelo ensino, está produzindo a inteligência da fé. A fé não pode ser burra. Quando eu dei o exemplo que ninguém vai ganhar alma jogando um monte de conceito teórico e doutrinário e dogmático sobre alguém, eu não estou falando que não presta para nada o conceito, a doutrina. Agora, depois que essa pessoa entrou para o caminho do Senhor, ela vai ter que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Não só no conhecimento da palavra. O Senhor Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras
e nem poder de Deus. Então Jesus falou que é importante os dois. O apóstolo Pedro disse assim: crescei na graça e no Senhor. Veja que as duas coisas têm que andar junto. Quando eu falo crescimento conceitual, é no conhecimento. Agora, quando eu falo crescimento da graça, eu estou invocando a ideia do poder. Graça é caris. Carisma é dom. Carismata, dons. Graça evoca poder. O apóstolo Pedro diz que nós temos que crescer no poder e no conhecimento. Quem cresce só no conhecimento fica com a cabeça tão grande que não passa depois na porta ali da igreja. Crescer só no conhecimento pode me levar a me transformar num formalista. Agora, crescer só no poder, pode me transformar num fanático. Os dois extremos são extremamente nocivos para a missão que Deus tem para você na face da terra. Eu e você precisamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Amém. Veja, quando eu falo então de missões, eu me lembro daquele trabalho heróico dos irmãos que estão lá na beira do Amazonas, na África, na Índia. Eu lembro às vezes até das fotos dos africanos magrinhos. Lá em Maringá nós mantemos 14 missionários autóctones na África. Nós temos essa visão, os irmãos aqui também têm. Vamos deixar de lado os confins da terra? Não, porque nós estamos obedecendo a Bíblia. Mas o que acontece? Quando se pensa só em missões, nessa ideia pluralizada, missões, dá a impressão que tem nada a ver comigo. Dá a impressão que isso é uma coisa do departamento do irmão tal, que faz um congresso de missão uma vez por ano. O máximo que tem a ver comigo, eu dou uma oferta no envelope de missão, eu oro de vez em quando para um missionário, eu choro às vezes no culto de missão, mas o meu campo missionário, que é o meu ambiente de trabalho, a minha vizinhança, os meus parentes, não, isso aí não tem nada a ver. Eu já dei o dízimo. Por quê? Porque eu tenho um conceito de missão fora de mim. A missão, meus irmãos, é a missão que o irmão e que a irmã tem. Alguém vai pensar assim: pastor, mas eu não tenho missão não. Será? Esses dias, numa região do Brasil, aumentou um tipo de doença terrivelmente. Foram fazer as pesquisas, a universidade da região foi fazer a pesquisa e descobriu que é porque tinha aumentado o número de pernilongos. Aí eles foram fazer a pesquisa para saber por que aumentou o número de pernilongos. Porque extinguiram o sapo, mataram todos os sapos da região. E a falta do sapo aumentou a proliferação de pernilongos e mosquitos, que por sua vez gerou uma epidemia de doenças na região. Veja, você já viu um bicho mais feio que o sapo? Ele é gosmento, ele é horroroso. Quando ele vai comer, ele solta uma língua desse tamanho. Alguém aqui cria sapo em casa? Alguém aí cria? Nunca vi sapo de estimação. É um bicho feio. O som que ele emite é horrível, é fantasmagórico, o coachado do sapo. Agora veja, Deus tem uma missão para um sapo, meu irmão. Deus não vai ter uma missão para você que é a imagem e semelhança dele próprio. O dia que tu foste gerado e a metade de você que saiu do seu pai teve que apostar corrida com mais 200 milhões, aquilo é verdadeira Olimpíada, viu? Você já começou com medalha de ouro. E ali, aquela célula do seu pai teve que fazer uma viagem de 16 centímetros aproximadamente. Você pega ali a cabeça do alfinete e divide por 50 mil. E ali, Deus
foi gerado por acaso. E à medida que isso ia acontecendo, lá na glória, o Senhor diz: vai, é você. Até acontecer a fecundação, que é um dos milagres mais maravilhosos da biologia. E Deus quis que você nascesse. Agora imagina, se em 200 milhões, 250 milhões, há casos até de 300 milhões de possibilidades, Deus quis que você nascesse. Você acha que você veio a esse mundo por acaso? Você acha que você está vivendo a vida de qualquer jeito? Você acha que Deus se enganou com você? Não, meu irmão. Deus tem uma missão para você. Deus tem um plano na sua vida. Você tem um plano. Você tem que entender que isso não é conversa de pastor, não. Que isso não é conversa de pregador, não. E o salmista disse, quando não tinha ultrassom: Senhor, no Salmo 139, Senhor, de um modo maravilhoso e terrível fui formado, quando eu ainda era aquela melequinha, aquela substância informe, o Senhor já me via na sua glória, e o Senhor ia apontando no seu livro dia após dia como ia acontecendo, quando os meus ossos eram sendo formados. Maravilhosas são estas obras, e a minha alma bem o sabe. Meu amado, minha amada irmã em Cristo, você não está fazendo esse curso aqui só para pegar um certificado, não. Você não está fazendo esse curso aqui só para alguém insistir, não. É porque Deus tem um plano na sua vida. Você tem uma missão a realizar no reino do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Missão não é coisa para aquele irmão que está na África, no Vale de Jequitinhonha. Missão não é coisa do pastor José Alves só, a turma do terno e da gravata, do credencial. Não, meu querido, tu tens uma missão, Deus te deu uma missão para você realizar. Pastor, mas eu não sei pregar, se eu for subir aí eu vou cair, de tanto que eu vou tremer. Não estou falando que você vai ser pregador, não estou falando que você vai ter que pedir demissão do seu trabalho. As pessoas que mais produzem para o reino de Deus em proporção, no número, são aquelas que não estão em tempo integral na obra de Deus. O que eu estou falando? Que a missão é um estilo de vida que você cumpre lá fora, especialmente. Quantos estão entendendo essa verdade? Portanto, quando falamos de missões, não podemos nos excluir. Temos que pensar que nós temos uma missão. Além de ser criado à semelhança de Deus, com um propósito definido, um dia o Senhor nos deu o seu Espírito. E o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois? Quem lembra? Não sabeis vós que sois? Templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós. Somos imagem e semelhança de Deus, criados com um propósito. Não tem uma fotocópia nossa por aí. Somos templos do Espírito Santo. Deus tem uma missão para cada um de nós. O significado específico da palavra missão. Veja bem, nós já falamos isso. A missão da igreja apresentada pelos manuais de teologia sistemática. Na teologia sistemática, a missão da igreja muitas vezes é mostrada como adorar, evangelizar ou proclamar. Aí está inserido também discipular, edificar, servir. Outros acrescentam ensinar separado. E tem alguém que ainda fica se atrevendo a escrever livros e textos na internet para tentar provar o que é mais importante disso aqui. Isso é um negócio muito complicado. Se a gente pegasse aqui uma cadeira, uma mesa com 4 pernas, nós não teríamos como dizer qual que é a perna mais importante, porque se faltar 1 centímetro de qualquer uma delas,
Tudo aquilo é importante. A teologia sistemática é uma bênção de Deus para nós. Eu sou professor de teologia sistemática. Eu amo a teologia sistemática. Mas o que acontece às vezes? A teologia sistemática, ela fragmenta a realidade e as coisas de Deus. É muito perigoso quando a pessoa se guia por essas fragmentações. No reino espiritual, as coisas não estão separadas. No gabinete pastoral, quando chega uma pessoa com um baita de um problema, ela não chega falando para o pastor: pastor, agora o meu problema é de eclesiologia. Pastor, agora o meu problema é de pneumatologia. Pastor, agora o meu problema é de escatologia. Os problemas, eles são imbricados, eles são emaranhados um no outro. Assim também a realidade. Quando a gente divide a teologia para efeito didático, para pôr numa carga horária, isso tem que ser feito. O problema é quando isso se transforma em conceito. E aí, por que eu estou falando isso? Porque na teologia sistemática, muitas vezes, a maioria dos livros, a missão da igreja é mostrada como uma atividade. Presta atenção, irmão. Isso aqui é a coisa mais importante que eu vou falar em toda a minha fala, até a última aula minha. Muitas vezes a missão da igreja é mostrada como uma atividade da igreja. E não é. Não é. O sol é a atividade do sol brilhar, produzir luz, para produzir fotossíntese, para gerar a vegetação, vida e alimento para nós? Não, não é atividade do sol isso. É da própria natureza do sol. Quando Jesus disse assim: a vara que não produzia eu vou tirar e vou jogar fora. Alguém acha: puxa, mas Jesus aqui foi bem radical. Jesus não foi radical? Se você pensar bem, na nossa maneira de analisar as coisas, nós vamos falar que sim. Poxa, o pastor vive falando que a gente tem que ter um pouco de paciência com as pessoas e tal. Agora Jesus chega e fala que a vara que não produzir, eu vou cortar, vou jogar e vou queimar. Está escrito ou não está isso? João 15. Está ou não está? Jesus foi radical? Não foi radical. Por quê? Porque é da natureza da vide de Jesus Cristo produzir fruto. Se não está produzindo fruto, é porque alguma coisa está obstruindo. É da natureza dela produzir fruto. O mel, você precisa pôr alguma coisa no mel. Quem aqui gosta de mel? Alguém aqui pega o mel, põe no pires lá, no pratinho, e aí pega açúcar e põe em cima do mel, mistura, o mel fica. Alguém aqui faz isso? Óbvio que não. Por quê? É da natureza do mel ser doce. Assim também, amados, a missão da igreja, que alguém fragmenta em adorar, servir, evangelizar, ensinar, proclamar, é a natureza da igreja, não é a atividade da igreja. Significa dizer o seguinte: uma igreja que não evangeliza não é igreja. Uma igreja que não serve não é igreja. Uma igreja que não edifica não é igreja. Uma igreja que não adora não é igreja. Aí eu vou para o nosso âmbito. Um crente em Jesus Cristo que não evangeliza não é crente. Não é salvo, não é discípulo. Por que as igrejas lá em Maringá, por exemplo, você passa nas ruas assim no domingo, as igrejas estão lotadas, todas, não só as nossas, todas, até as heresias, está tudo lotado, está crescendo dia após dia o número de evangelho em Maringá. Agora você vai começar a passar na peneira, irmão, não escapa metade. Na verdade, a gente quando começa a olhar para as atitudes dessas pessoas que dizem crente, como nós estamos vendo, pessoas que se dizem que converteram-se, e aí vão gravar filme pornográfico, e diz que é crente mesmo da igreja evangélica, continua vivendo uma vida de pecado, dizendo que é evangélico, põe camiseta de evangélico, põe decalque no carro de evangélico, mas na verdade não se
Eles só querem as bênçãos dos evangelhos. Assim também, as igrejas não estão crescendo. Estou falando de modo geral, estou falando dos irmãos aqui, não estou falando nada da minha realidade, em todo lugar. As igrejas, na verdade, não estão crescendo à moda bíblica, elas estão se inchando. Elas estão se inchando. Porque as pessoas vêm à casa de Deus querendo ser servidas, querendo ser servidas. Assiste o Faustão o domingo inteiro à tarde, aí vem aqui, vem à igreja, vamos lá no... Que é a igreja? Vamos ver o que o pastor vai pregar hoje. Não, sei não. Ih, ela desafinou o coral. Ih, cadê minha vaga no estacionamento? É brincadeira, viu? Deixa eu dar um dízimo isso aí. Cadê? Tem que deixar o carro uma quadra lá da igreja. Pelo amor de Deus, tem lugar para o meu carro? Ele já serviu, eu vou sair dessa igreja. Ele quer ser paparicado. Ele quer ser servido. Você tem que tratar com ele assim com todo esmero. Ai meu Deus, ai não. Você tem que ficar como um funcionário de hotel para ele. Não. Por quê? Porque na verdade, irmãos, eles abraçaram uma cruz de plástico. Não é a cruz de Cristo. É uma cruz levinha. Ô pastor, pera lá, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, mas tem que morrer o ego. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz cada dia. Cada dia não é segunda, terça, quarta, quinta, não. Cada dia é cada segundo de um dia de 24 horas. Por amor de Deus, somos entregues à morte todo dia. Quem vem a Cristo, entende essa verdade? Nega-se a si mesmo. O velho homem morre naquela cruz, mal feita, cheia de farpas, que machuca, ensanguentada, mal cheirosa, rude, tosca, horrível. Mas quando eu morro naquela cruz, Cristo vive na minha vida. Aí eu posso dizer, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aí eu posso entender o que João Batista, está batizando mais que você, não vai fazer isso aí, está batizando mais que você, está invadindo aí a tua área. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o testemunho de Cristo seja vivificado na minha vida e o meu ego, irmão, seja crucificado, seja mortificado em Cristo Jesus. E quando o ego de uma pessoa está morto na cruz, ele não vem para a igreja querendo ser servido como se ele fosse um shopping center. Ele vai para a igreja. O que é que eu vou fazer para adorar a Deus melhor? O que é que eu vou fazer para eu servir? O que é que eu vou fazer para ajudar o meu pastor? Pastor, o que é que eu vou fazer para te ajudar? O que é que tem para eu fazer ali? Ele ao invés de falar, vamos ver quem vai pregar hoje. Eu quero ver se ela me vai. Eu quero fogo, eu quero fogo, quero fogo, quero poder. Ele dobra o seu joelho, desliga a televisão, dobra o seu joelho na sua casa, investe meia hora do culto do domingo. Senhor, abençoa o pastor, abençoa o dirigente do culto, abençoa os irmãos de oração, abençoa os jovens, Senhor, abençoa aquele irmão que está doente, Senhor. Essa é uma coisa, não vou só orar por um doente, não. Mulher, vamos fazer uma visitinha para aquele irmão que está doente? Vamos ver isso mesmo, vamos fazer uma visita para aquele irmão. Mas não é aquela visita para estragar tudo, não. E depois o pastor sai consertando. É aquela visita ungida, que o crente sai animado ali, e que aquele irmão que está numa luta, ele sai confortado, e aquele irmão é visto, esse irmão está cumprindo a sua missão. Mas aquela turminha que não morreu na cruz, os pastores não visitam, os prefeitos não visitam, os diáconos não visitam, essas irmãs não visitam. Não estão me visitando mais. Não visita. Ninguém visita nessa igreja, aí generaliza, né? Ninguém visita, está tudo acabado. Ai meu Deus do céu! Mas aquele que morreu na cruz com Cristo, ô Senhor, o que é que eu vou fazer, Senhor? Meu Deus, eu preciso te servir mais e melhor. Senhor, qual é o
missionário de Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? Um crente que não evangeliza, um salvo que diz que não evangeliza, não produz fruto, não é salvo. Por isso que na volta de Jesus vai ter muita surpresa, irmãos. Vai ter muita surpresa. Não é eu que estou inventando. Jesus falou: a vara que está em mim. Aí ele foi irônico, né? Como que se está lendo vai produzir fruto? A vara que está em mim, que não produz fruto, eu vou cortar, eu vou jogar no fogo. Missão, eu foco em mim. Qual é a minha missão? Separar a igreja da sua missão. Se a missão fosse simplesmente uma atividade da igreja, é um erro brutal. Eu não posso entender a missão como uma atitude institucional da igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na rua tal, número tal, no bairro tal, CNPJ tal. Isso é missão. O que a igreja faz? Eu já dou meu dízimo, eu já dou a oferta, eu trabalho com os bancos da igreja, sábado e domingo. Sabe, né? Como é que pode o banco, né? Senta aí e fica para lá e para cá. Aí acabou o culto, não faz mais nada. Ai, pastor, mas... Ô, pastor Zé, você trouxe esse camarada aí, esse camarada está falando umas coisas muito chatas. Você não está achando chato, não, né? É a palavra de Deus? Amém? Irmãos, eu falo isso, mas eu tremo aqui, sabia? Isso é muito sério. Porque hoje está se vivendo o evangelho do oba-oba, totalmente diferente do evangelho aqui da Bíblia Sagrada. E o Senhor nos promove uma reunião como essa para trabalhar no meu coração. E essa mensagem, antes de ser para os irmãos, é para mim. Eu recebo para mim. Amém? Amém. Adorar, servir, evangelizar, testemunhar, edificar, ensinar. Qual dessas é mais importante? Não existe. Não existe uma mais importante. Talvez alguém não concorde comigo, mas muitos importaram a visão protestante reformada das igrejas tradicionais, de mitificar o momento da pregação e dizer que o momento da pregação é o momento mais importante do culto. Por que será? Se a só pregação é importante ou é mais importante, será que a adoração não é importante? Pera lá, mas eu estou falando adoração. Adoração, não estou falando. Porque o mar vai abrir, você vai vencer, e porque o gigante vai cair, e tudo vai dar certo para você. Não, estou falando adoração. Quando a igreja entra na presença de Deus em adoração, em glorificação do nome do Senhor. Será que o trabalho do irmão que cuida dos carros lá, porque o ladrão não roubar na rua, é menos importante do meu trabalho que estou ensinando hoje? Se o irmão não cuidar bem lá da portaria, pode ter o melhor pregador aqui, o melhor ensinador, que não vai adiantar nada, vai faltar lá e vai prejudicar o todo. Eu não estou subestimando o momento da pregação, eu estou falando que toda a atividade, toda a missão da igreja é importante. E a missão não é mera atividade, é a natureza da igreja. O sol não tem como atividade brilhar, é da natureza dele brilhar. Não existe igreja sem missão. Não existe missão sem igreja. Quantos entendem essa palavra? Amém. Vamos ficar de pé, no nome do Senhor. Fale comigo. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, revela a missão individual, particular, que o Senhor tem para mim. Alguns já têm muito nítido no seu coração
Qual é a sua missão? Específica. Outros fazem de tudo um pouco. O importante é que você tenha a consciência de que a sua vida não está sendo vivida de qualquer jeito. A vida abundante pressupõe uma vida com propósito. Por isso eu digo a você que eu e você temos uma missão. Você recebe esta palavra? Amém. Diga ao irmão que está ao seu lado: você tem uma missão, meu irmão. A permissão do pastor Hércules, do pastor José Alves, eu quero pedir para você colocar a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. De dois em dois só. E você, se não sabe o nome dele, pergunte. E você vai interceder por esse irmão, para que Deus revele a missão dele na vida desse irmão, para que o Espírito de Deus capacite esse irmão a cumprir a sua missão. Vamos orar uns pelos outros. Os teus